Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, hoje com duas mulheres maravilhosas. Duas mulheres que já tiveram em balcões diferentes, que já desempenharam funções diferentes e hoje são empreendedoras de fato, né? E não só empreendedoras, numa delas eu tenho um respeito incrível, né? É uma baixinha que mora no meu coração. Eu costumo não apresentar as pessoas, mas eu já dei um spoilerzinho, né? Então, vocês começam se apresentando e a gente vai tocar sem pauta, sem nada, e vamos conversando sobre a vida de vocês. Ai, maravilha. Acho que já sou conhecida baixinha, conhece há bastante tempo. A altura nunca mudou, né? Eu sou a Thaís, gerente comercial na Cantar Ibope Mídia, responsável pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu sou a Michele e hoje faço parte da equipe da Thaís. Sou analista de atendimento ao cliente também na Cantar e estamos aí. Mas acho que antes de tu falar, antes de agradecer de tudo, a gente pensou com muito carinho, porque tu também é do nosso coração. A gente te tem como amigo há tantos anos, além de um profissional incrível que nos acompanha na Cantar, né? Faz parte das nossas coletivas de imprensa, lançamento de produtos, de estudos. E a gente trouxe um presentinho de coração e que, por coincidência, tem muito a ver com a mensagem que eu recebi tua hoje de manhã. Porque a gente pensou, é uma sexta-feira, vamos fazer uma sexta-feira doce, saudável, sem açúcar. Mas, e a mensagem que eu recebi tua hoje de manhã era um bom dia doce. Então, foi muita coincidência, a gente tá... Vou abrir. O presente a gente abre. A gente tá muito feliz, né, com esse convite. Fazia muito tempo, né, que a gente tentava marcar e dessa vez a gente conseguiu fechar a agenda. Vocês não podem comer, não adianta, é meu. Né? E são tâmaras, tá? Bah, coisa mais gostosa que tem. Né? São Quem tâmaras. viajou para o Oriente sabe o significado de uma tâmara. Né? E a gente ama tâmaras, né? Nós somos muito fãs. Vocês é? Sim. Muito obrigado, eu vou deixar aqui. Imagina. Né? E vamos começar. Então vamos lá, Thaís. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Acho que foi super interessante a gente, depois de tanto tempo tentando marcar, ter alinhado, né, essa pauta. Porque a gente não tem, sabe, Nenê, muita oportunidade de poder contar uma trajetória, né, de vida, de carreira de uma forma mais leve. Até porque quando essa pergunta surge pra gente, normalmente é numa palestra, numa universidade, os alunos eles já são muito diretos. O que tu fez, o que tu estudou, como é que tu chegou até aqui? E essa conversa contigo, a gente consegue contar a história de fato. Eu acho que hoje eu tô, né, na área comercial, mas essa minha veia comercial, acho que ela vem lá de criança, lá da infância. Eu com 7, 8 anos de idade, eu aprendi trabalhos manuais com a minha avó e com a minha madrinha. E aí eu comecei a fazer tricô, artesanato e eu fundei o meu negócio. Eu era uma empresária. Sério? Né? Com 10 anos? Até menos, né? Então, assim, eu tinha um comércio familiar e com a vizinhança, assim, forte. Porque eu vendia tudo aquilo que eu produzia e eu precisava... Vendia bem? Vendia bem, por isso que eu disse que meu negócio era forte. Porque eu precisava o quê? Meu dinheiro para comprar papel de carta, figurinha pro álbum dos Menudos, né? Eu precisava das minhas coisas. E no cinema? E no cinema, até comprar mais insumos para produzir mais. E até um fato que é super interessante, assim, que eu guardo do coração, a minha caixinha de costura é a mesma até hoje. Ela tem quase 40 anos. Que legal. Eu de cuido madeira? De madeira, com uma bonequinha em cima, e eu cuido dela com todo carinho. Né? Imagina desde ela é tua lá joia? de trás. Ela é minha joia. Então, assim, tirando esse lado lúdico, empresarial, né, da minha infância, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, carteira assinada, num escritório de advocacia e contabilidade que era do meu pai. Ele me colocou para trabalhar desde nova.
trabalhava meio turno, trabalhava à tarde. E foi aí que eu entrei nesse mundo mesmo e aprendi a ter organização, ter disciplina, a ter responsabilidade e entrar nesse mundo. Logo depois eu segui os passos da minha mãe. Eu fiz magistério, eu fui professora, eu dei aula. Então, essas coisas da minha... Fez normal? Fiz. Que legal. Fiz o magistério. Assim, né? Eu sou do interior, então eu vim do interior para a capital. Mas foi na publicidade mesmo que eu encontrei essa minha paixão. Logo de início, já comecei a fazer estágio e na área de mídia. E desde sempre foi na área de mídia. Tu fez estágio? Eu comecei o meu primeiro estágio, sabe com quem foi? Com o Paulinho Boanova. Boanova Propaganda. Comecei com ele. Logo depois que eu saí da Boanova, eu fui para Paim. E aí, assim, eu não posso deixar de citar... Era o Paulinho e a esposa, né? Era só ele na época que eu trabalhei com ele, era só ele. Na José Bonifácio ou já ali perto do... Pertinho do Hospital Moinhos ali. Eu não lembro bem o nome da rua, Felicíssimo, alguma coisa. É uma travessa ali que tem. Por ali, pertinho do Hospital Moinhos. Ele tinha um varejo, uma conta muito forte de varejo. Moda Casa. Moda Casa. Moda Casa. Que era o Resende, que era o Utz e o Galó também, né? Eu não me lembro, assim, né? De memória, todo mundo, eu não me lembro, mas assim, a agência era pequena, mas assim, comecei com o maior prazer e logo depois já fui para Paim. E na Paim, eu tive a grande honra da minha vida de começar sendo gerida pelo saudoso Luiz Fernando, ou Lully. Né? Eu comecei os meus passos assim profissionais pelas mãos dele, de fato. Aí, ao longo dos anos, eu trabalhei com pessoas incríveis, pessoas brilhantes, pessoas não só na área de mídia, mas atendimento, planejamento, criação. Acho que tu tem dois saudosos aí, o Lula e o Laírson. Também. Uma pessoa do coração, assim, muito forte. E pessoas que até hoje eu tenho no meu dia a dia, pessoas de veículo de comunicação que eram as minhas relações, continuam sendo as minhas relações até hoje. Então, acho que eu sempre fui uma pessoa de muita sorte, assim, profissional. Depois que eu já estava ali já um pouco mais de 15 anos trabalhando nessa área, que tinha um bichinho, assim, dentro de mim, meio inquieto, fazendo um movimento, né? Tipo, acho que está na hora de mudar, ou ver novos ares. Era o Tico e o Teco conversando entre si. Muito. E eu achava que o movimento natural seria eu ir para algum veículo. Porque eu sempre fui apaixonada pelos meios de comunicação. Mídia externa, televisão, rádio, digital. Então, eu achei que eu iria para algum veículo. E foi aí que eu tive a grata surpresa de receber um convite, um telefonema da Cantar, de um gestor da Cantar. Na época já era Cantar? Já era. Tinha acabado de migrar, porque a Cantar assumiu o Ibope em 2015. Isso era fevereiro de 2016. A recém tinha migrado. E ele me fez o convite de participar do processo de seleção. E foi uma grata surpresa. E eu disse, não. Tu estavas na Competence? Na Competence. Já há 10 anos na Competence. E eu disse, uau, acho que chegou o meu momento mesmo. E a surpresa maior era, eu não ia ter que escolher, né, nenhum veículo, nenhum meio. Eu ia ter todos eles na minha frente. Com uma oportunidade... Ia ter o mercado na mão. O mercado na mão. Eu já tinha o networking dos veículos, mas, logicamente, entrando para esse lado aqui do balcão, a gente fala com várias frentes, né? É marketing, é inteligência de mercado, é a área de programação, que é incrível. Muito legal. A nossa relação com programação. Então, assim, se abriu um mundo. E eu sou extremamente grata a esse meu momento, essa minha transição de carreira. A pessoa que eu entrei na Cantar Ibope já não é a mesma de hoje. Eu aprendi muito nesses últimos anos. Foi nessa época que tentaram lançar a GFK aqui no Brasil e tentaram fazer no Rio Grande do Sul também. Quando eu entrei na Cantar, a GFK era o entrante do mercado. Mas, assim, o Brasil é um mercado complexo. Eles tentaram,
né? Os alemães levaram um pontapé que... Eles não conseguiram. Eles não conseguiram se manter. E aí, logo depois, eles saíram... A Kantar é a currency de mercado, né? Para isso, para medição de audiência, né? Com certificados e métricas internacionais de medição de audiência, não só nacionais, né? Com entidades, com associações, com mídias. Então, foi muito difícil essa barreira de entrada, né, deles, eles não deram conta. Foi bem na fase que eu entrei. Que legal. Eu entrei, eles já estavam, mas eu peguei a saída Eu também. me lembro disso porque eles fizeram um evento na sede da 10. Uhum. Lembra que a Nossa, 10 tinha um auditório no prédio dela? E eles fizeram, eu me lembro que eu fui convidado na sede da 10. E aí mostraram o que iriam fazer, etc, etc. E eu, dentro da minha sensibilidade, disse, não vai dar certo. É, porque É assim... muita promessa, muita coisa. E eu acho o seguinte, na minha concepção, quem olha para o telhado do vizinho não prospera. Né? Exatamente. E tem uma questão, né, Nenê? A gente está num país de dimensões que, assim, mensurar isso é muito difícil. Porque, assim, a gente já é diferente saindo de uma região metropolitana para uma cidade próxima do interior, que dirá no estado que faz fronteira como de norte a sul. Então, assim, a gente tem que conhecer mesmo. Bergamota, mexerica, tangerina. É. As diferenças, O né? aipim, Importante. A mandioca. A mandioca, e conhecer pessoas e ter autorização de entrar numa favela. Ter essa sensibilidade, né? De lidar com as pessoas e com todas essas E saber que eles nuances, consomem né? muito, né? Consomem muito. Né? A gente tem muito dado, tem muita pesquisa de comportamento. É de uma cidade para outra tudo muda, né? É E impressionante. tu, Michel? Eu, curiosamente, tenho uma trajetória muito parecida com a da Thaís, assim. A gente conversando foi descobrindo semelhanças. Quem te convidou foi a Thaís? Eu descobri depois que foi. Dedinho foi. Foi o Dedinho dedinho meu. dela. Mas eu também comecei a trabalhar bem cedo, em outra, enfim, né, antes de entrar para a área da publicidade. Também no escritório de advocacia, parecido com a história da Thaís. Mas eu atendia uma dupla de advogados, um casal de advogados, na verdade. E eles também tinham uma cafeteria, então eu fazia um pouco de tudo para eles, atendia várias demandas. Foi um momento importante que eu aprendi a ser mais versátil e a aprender várias demandas. Foi um aprendizado bem interessante. E aí, em seguida, eu já entrei na faculdade e comecei a atuar já na área. Fiz estágios em pequenos lugares. E aí, eu finalmente consegui entrar numa agência. Eu tinha sonho quando eu entrei na faculdade. Nossa, eu quero viver esse mundo de agências, como será que é? E eu tinha uma colega que trabalhava em agência e disse, não, vou te indicar, vamos lá. E foi na área de mídia. Qual foi a faculdade que tu fez? Eu fazia o IPA, fazia faculdade no IPA. Infelizmente, o IPA não fechou, né? A gente teve algumas turmas de publicidade. Lembra que o primeiro Maximídia? Lembro. Eu fiz no IPA. Transmitido via satélite. Era um exato, fenômeno, né? Era exatamente. muito chique. Real time. Real time. Já existia. Infelizmente não tem mais, mas aí lá da faculdade eu fiquei com muitas referências, colegas, meu marido inclusive eu conheci lá, então trouxe bastante coisa boa, assim. E essa indicação foi de uma colega minha de lá, e aí eu entrei na DCS na área de mídia, que eu na época não sabia muita coisa, e achei incrível, assim, entrei na agência, era um mundo muito diferente, e lá eu comecei a ter os primeiros contatos com o Ibope, que eu também conhecia muito pouco da faculdade e fiquei, nossa, que incrível, né, esse mundo dos dados. Tinha uma menina que ficava numa salinha, assim, na área de mídia. Eu me lembro. Só extraindo dados o dia inteiro. E eu, gente, eu quero ficar aqui com ela, porque era muito louco, assim. Como demorou a se descobrir que dados são importantes? Hoje em dia Que coisa de que louco riqueza, isso, né? E naquela E a agência já via muito valor naquilo, né, nos dados.
E eu fiquei ali 6 meses, mas foram muito intensos, eu aprendi demais, assim. E aí, em seguida, a Paim também me chamou. Eu fui para a área de mídia, de lá. E aí, de lá, eu fiquei 12 anos. Então, 12 anos, não. fiquei quase 13 anos na Paim. Aí foi praticamente minha faculdade de mídia, foi lá. Saiu da Padre Chagas para... Saí da Padre Chagas, fui para Marilã, daí a gente, nossa, agora nós temos um prédio só nós, foi incrível, eu fiz a mudança. Que prédio lindo, né? Muito legal, a gente tem um espaço próprio, assim, e eu conheci muita gente que hoje é minha amiga, são meus amigos, assim, eu aprendi demais, e também era uma agência que investia muito em pesquisa. Então, lá eu continuei tendo mais... Aí, lá, sim, eu mergulhei mais nos dados. Eu também tive uma gestora na época que gostava muito e me incentivou. E eu comecei a estudar muito, aprender muito lá. E aí, eu Foi já Mídia tava... Renner, não? Fui Mídia Renner. Uma baita escola, né? Do outro lado do balcão, lá na Renner, estava a Fabiana Londeiro ou não? A Fábio, tive muito contato com a Fábio. Tive contato com as meninas, o marketing da Renner era lotado de mulheres incríveis, assim, então tinha muita gente, inclusive amigas que eu já conhecia de mercado que estavam lá, e a gente trocava muito, era uma troca muito interessante, assim, entre cliente e agência, a gente era muito parceiro, assim. E foi uma época que eu aprendi muito, muito mesmo. Todos os clientes a gente sempre aprende bastante. E eu fiquei bastante tempo lá, daí depois saí de atendimento da Renner, fui atender outros clientes dentro da própria Paim. E talvez já estava também nesse movimento de, e agora, quais serão os próximos passos, né? Será a mosquinha também te perturbou. Começou ali, né? Dá um zumbidinho. E aí eu também recebi um contato da Kantar, né? Olha, estamos com uma oportunidade, uma vaga nova em Porto Alegre, e eu... Gente, que incrível, como assim, né? Eu já era cliente Ibope na época, depois virou Kantar. E aí eu nem acreditava, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Passei no processo, fui convidada a fazer parte da equipe. Por que será, né? Depois eu descobri que tinha dedinho de Thaís, assim. Eu, nossa, Thaís, não acredito. Porque na época, quando eu entrei na Kantar, a gente tinha outra organização. Então, eu já era da equipe da Thaís, mas num outro formato. E aí a gente começou a trabalhar juntas e está sendo uma experiência, assim, faz 3 anos já e eu sinto que eu tenho tanta coisa para aprender ainda que é uma escola, assim, de fato. Tu disse uma coisa bacana, que tu trabalhou com várias mulheres. Né? Sempre. Falando em Renner, né? Sim. Eu também tenho a impressão de que o sucesso da Renner foi ter mulheres no marketing e na propaganda. Né? Com certeza. Porque toda vez que tentou um homem, deu errado. Né? E deu muito errado. Né? Então, mas eu também, pelo todo o meu aprendizado e por tudo que eu sei do Kantar, e toda vez que a gente fez algum evento no Rio Grande do Sul, só tem mulheres. E mulheres porreta. Muitas. Nosso mercado tem mulheres incríveis, né? Mas no Kantar tem, no quadro de direção, está aqui o exemplo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mulheres que empreendem e mulheres que dominam o mercado mesmo. Eu acho que, assim, a gente é muito privilegiada, né, Mi? Com certeza. Eu acho que nesse ponto... Vocês acham que o diálogo flui melhor? Assim, explicando a dinâmica da Kantar, eu acho que é melhor para entender como o diálogo funciona, né? Por que a gente diz que a gente é privilegiada? A gente está numa empresa onde a cultura de pessoas, de diversidade, de pluralidade, de inclusão, ela é genuína e ela é muito forte. A gente está numa multinacional, né, que tem diretrizes globais adaptáveis às características de cada um dos países. Então, isso vem de cima para baixo em todos os sentidos. Então, a gente nota, né, a nossa unidade do Brasil e até na América Latina, a maioria dos cargos, assim, boa parte, né, dos cargos de gestão e liderança são ocupados por mulheres. O que tu acabou de dizer. Mulheres brilhantes, talentosíssimas, que a gente super admira,
que a gente trabalha juntos, que a gente se apoia. Mas essa pluralidade permite essa conversa fluida, porque, por exemplo, né, na minha equipe, eu tenho a Michele, mas eu tenho um executivo, que é o Douglas, ele fica no Paraná. Ele é um menino inteligentíssimo, brilhante, a gente trabalha muito juntos. Então, assim, ele é um olhar que talvez a gente não tenha, ele que traz, e vice-versa, a gente se complementa. Então, o que a gente diz dentro da Cantar? A gente não sente essas diferenças. Ela é muito natural, assim, da gente poder ter equipes mesmo, de fato, complementares, habilidades que a gente vai, né, trazendo de um para o outro, nas demandas, nos segmentos, nos assuntos. Então, eu acho que a gente tem sorte, assim, nesse sentido. Porque a conversa flui em todas as áreas. Imagina, a Cantar, né, a Cantar Ibope Brasil hoje, nós estamos falando de praticamente 2.000 funcionários. É muita coisa. bastante. Muita coisa. Né? A gente estava ontem até conversando algumas coisas, assim, que a gente podia levar de curiosidade para o Nenê, para o nosso papo, né? Desde quando tem, né, o escritório da Cantar Ibope em Porto Alegre? A gente descobriu que foi a terceira capital do Ibope instalado, né, em Porto Alegre, desde ali do final da década de 70, início dos anos 80. Já se aplicavam pesquisas aqui, a estrutura operacional já existia ali no final da década de 70, início da década de 80, mas a medição de audiência na Praça de Porto Alegre está completando 30 anos. 30 anos. A gente descobriu isso ontem. Que bacana. Né? A medição de audiência, a terceira praça com People Meter no Brasil, foi Porto Alegre. Né? Então, curiosidades, assim, né? Uma empresa desse tamanho, com esse porte, com esse número de pessoas, a gente conseguir ter essa conversa, né, integrada é impressionante. Sabe que isso realmente é um feito muito grande do Cantar. Né? Porque a gente vê várias empresas multinacionais tentando se estabelecer no país e não conseguem ficar. Né? Sim. Né? Então, isto é boa administração, isto é ser positivo no mercado e ter, acima de tudo, credibilidade. Total. Né? Principalmente junto a veículos e agências. Né? E é o que eu dizia para a Michele. O mercado, não só o mercado gaúcho, o mercado brasileiro custou acreditar em dados. As coisas eram feitas muito empiricamente. Eu ainda fico meio pasmo quando eu vejo alguém lançar, por exemplo, um edifício na Bela Vista, na rua X, não sei o quê. Digo, pô, mas alguém chegou e disse assim, parece só um pouquinho. Esse terreno aqui vai ser construído edifício de quantos andares? Por que apartamentos de X metros? Quem vai comprar isso? Quem vai viver aqui? O que tem na vizinhança? Para poder depois lançar? Mas tu sabe, Nenê, que a gente tem muita consulta de construtoras. Mas mais, assim, num mercado como Santa Catarina, que, assim, a gente tem ali Balneário Camboriú, que é um... É um polo, né? É um fenômeno. Então, assim, a gente é muito demandado. Tá, esse empreendimento, a gente recebe esse tipo de pergunta, assim. Preciso entender esse perfil do consumidor, se vai valer a pena botar uma área gourmet ou um fitness center. A gente tem esse tipo de demanda já e a gente nota também, né, Mi, que tem uma preocupação hoje do anunciante, porque o mundo evoluiu, a tecnologia está aí, né, inteligência artificial, enfim, tem muita coisa e eles têm muitos dados primários que eles precisam cruzar com os nossos dados. Fazer fusionamento de todo esse universo. Então, a gente nota hoje um anunciante com um poder de decisão na mão, com os seus dados, bem mais forte do que a gente via há alguns anos. Eu coloquei isso, porque tem alguns empreendimentos que foram lançados aí que micaram. Sim. O cara resolveu lançar 300 metros, quando a zona exigia 40 metros. Né? Porque
Porque tem um público que queria de 40 metros, mas nunca consultaram esses caras. E a gente é suspeita, né? É. De falar de dados e falar que É. as pessoas devem trabalhar com dados, a gente... A gente é muito fã de dados e tá vendo o mercado, finalmente agora tá vendo a riqueza que é trabalhar com dados, como administrar, porque muita gente já tem os dados em casa, mas não sabe como aplicar eles, né? Então, isso também a gente consegue apoiar e enxergar a leitura e os insights que esses dados trazem, o quão importante é, né? Tá sendo... Nesse tempo que vocês estão no Canta, estou muito mais, principalmente no mercado publicitário, surgiram novos players? Eu acho que os novos players, obviamente, os streamings. Né? Não, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou te dizer assim, Nenê, não novos players, de fato, mas esse poder do anunciante de criar suas houses. Isso sim. Que são novos players. Né? Agora, quando a gente fala numa questão mais macro, aí a gente está falando... Eu tenho a impressão, vocês que foram grandes mídias, que a mídia está fora da agência. A mídia está hoje no in-house. Sim, no cliente. O cliente está falando muito mais, não só com o Cantor, como ele está falando muito mais com o veículo. Com o veículo direto. E tu sabe um fenômeno que acontece muito? Não tem reunião que a gente não vá, seja numa emissora, numa agência, num anunciante, que a gente está ali de frente, com a área de programação, com a área de marketing, que olhem para a gente. Tem alguém para me indicar? Sempre. Isso aconteceu essa semana, né? É uma procura loucura. bem... o tipo de profissional que saiba fazer essas leituras, que tenha esse conhecimento de E processamento tem como de formar dados. isso? E aí entra numa outra questão que a gente também está enfrentando. Porque a gente leva muito, os nossos conteúdos para dentro das universidades. A gente participa de semanas acadêmicas, cursos, workshops, enfim. E esse fenômeno que a gente está vendo também, assim, é da cadeira de mídia. Ela está escassa. Então, essa formação, essa base do mídia, a gente está notando que tem uma maior dificuldade. Eles não estão saindo já da faculdade na área, que foi o nosso caso. Sabe que tu está dizendo uma verdade mais do que verdadeira. Eu participei na ex-SPM do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha, entre parênteses, ter fechado, né? De não ter capacidade de sustentar aqui. E a gente sabe o lançamento da SPM, o que foi para o mercado do Rio Grande do Sul. Eu sou formado na SPM. Tá? Então, eu participei de uma reunião com jovens que criaram uma campanha, porque eles têm as houses, eles criam, né, agências, pegam um determinado cliente... Produzem campanhas. Vocês devem ter participado Sim. disso. E a primeira pergunta que eu fiz, depois de eles apresentarem a campanha, foi: que dados vocês se basearam para fazer tudo isso que vocês estão dizendo, que é brilhante, que é bacana? Me convenceu, mas eu quero saber Sim. aonde, por quê, como, onde. E aí foi um silêncio total. Sabe que a gente chegou a ter um programa, dentro, da Cantar Ibope. Eu não sei nem quanto ele está ativo hoje, mas a gente chegou a ter um programa nas universidades que a gente fornecia softwares para as agências das universidades para que os alunos, em loco, soubessem mexer nas ferramentas, fazer as análises de dados. Logicamente, a gente liberava serviços com base de dados mais antigas, não aquilo que o cliente está recebendo real time. E era um programa super interessante, mas o que a gente nota, inclusive, uma cliente nossa, que é a Márcia Valau, que está em Santa Catarina, ela chega para a gente e fala... Querida. A Márcia diz, vamos fazer o movimento das universidades. Eu não consigo mais tirar alguém de dentro de uma universidade para trazer para trabalhar comigo. Ela é um marketing hoje. Dentro de uma emissora em Santa Catarina. ND, né? Não, não, SBT. Não.
Eu fui intermediário dela para ir para... DND, hoje, porque agora eu acabei de ver o logo que do na época SBT, ela tá no SBT. Na época era Record, depois mudou Sim. para ND. E eu tinha vários amigos lá, o Fabiano, o Reinaldo, o Gabriel. Eu digo, pô, põe a Marcinha aí, cara. Vocês vão ter uma mulher que vai, sabe, fazer aquilo que vocês não fazem. Ela é fantástica. Né? Ela é... E aí depois ela saiu, Ela tá no SBT. grana, né? Aí a SBT. família Amaral levou e levou bem. Uhum. E cada vez mais junto da gente. Sim, Na nossa é uma conversa parcerona. Falando em nossa Santa viagem. Catarina, eu digo o seguinte hoje. Nós antes éramos da BR-101. O 0 era Santa Catarina. Né? Eu acho que está invertido. Né? Santa Catarina hoje é o 1. Né? Eu fiquei pasmo quando me disseram a verba do governo de Santa Catarina em comunicação. Exatamente o dobro do governo do Rio Grande do Sul. Exatamente o dobro do governo do Rio Grande do Sul. E quanto o mercado está crescendo lá, né? Em termos de comunicação. E aí, vocês apresentaram um trabalho espetacular para a Caerte lá, Sim. que é a nossa Agerte aqui. Né? Isso. Né? Como é que foi isso, Thaisinha? Esse é um trabalho que nos enche de orgulho. Até suspeito para falar. Né? Porque a Caerte é uma entidade de classe, né, com as emissoras de rádio e televisão, suas associadas, mas a Caerte é uma entidade de repercussão, de renome nacional, inclusive pela qualidade dos serviços que ela entrega para os seus associados. E esse trabalho, o primeiro deles aconteceu em 2021, inédito no Brasil, primeira entidade de classe a realizar uma pesquisa de abrangência estadual para o consumo do meio rádio. Foi um fenômeno, foi assim histórico para o setor, aquela defesa do rádio, no momento que a gente estava vindo ali, ainda um pós-pandemia, que foi 2021, e a Cantar Ibope realizando esse trabalho. Então, a gente se sente, assim, maior orgulho de fazer. Presidente, era o Petrelli? Não, era o Silvano. Silvano. O Silvano. Em 21. Em 21. Agora é o Fábio. Agora. E foi um trabalho que rendeu muito, rendeu até, a gente participou de um prêmio dentro da Cantar internacional com esse trabalho, uma pesquisa ad hoc, incrível, assim, mesmo de realizar em muitas mãos, porque somos nós do comercial, é a área de produto dentro da Cantar, é o entrevistador, é o cliente, é todo mundo trabalhando junto para que o projeto acontecesse. Depois que o projeto foi entregue lá em 2021, outras entidades no Brasil realizaram o mesmo estudo, né? A gente tem aí a Mirte, em Minas, que fizeram essa mesma pesquisa. E em 2024, no final de 2024, a gente começou, vamos fazer agora de novo, mas vamos fazer para a TV. Tem muito esse burburinho no mercado de que ninguém mais assiste TV aberta, vamos ver se isso é verdade? E com o maior prazer a gente entregou essa pesquisa ao mercado na semana passada. Eu tive lá para fazer essa entrega, tinha ali 150 pessoas, né, do mercado, do setor. Eu recebi as fotos, maravilhosas. Maravilhosas, foi incrível, assim, um novo marco histórico que o cliente está fazendo, entregando para o setor catarinense. Novamente, uma pesquisa que o Brasil inteiro pode usar para conhecer quem é o catarinense de fato. Vieram dados incríveis, né? A televisão, ela tem essa vocação histórica de ser um meio de credibilidade, onde as pessoas buscam, né, por informação de confiança. O dado de credibilidade foi um estouro. A parte toda, né, de preferência do gênero jornalismo, o jornalismo local, e é um mercado que investe muito, né, no jornalismo local de qualidade. Tem muita programação local. Muita 6, grade. 7 horas de E o de público programação local. consome, gosta e acredita, né, na veracidade ali dessa informação local. Isso foi bem legal da gente ver na pesquisa. O que eu sinto também em Santa Catarina, que as redes, né, têm praticamente a mesma força. É uma muito concorrência mais acirrada. Mais acirrada. Né? É muita força.
E se a gente falar esse ponto que tu trouxe, né, no início da tua fala, que agora tu enxergue, né, o 0 e o 1, é um estado geograficamente menor que o nosso estado. A gente não está comparando nem dizendo que um é melhor que o outro, não é essa a questão. Mas se a gente pensar ali, né, Florianópolis, né, já foi até decretado, né, pelo governo federal como a praça com o maior número de startups por metro quadrado dentro, né, de uma capital no Brasil, que a gente chama de Cyberilha. Cyberilha. A gente não é mais Isso Ilha da começou Magília. No meu né? tempo, quando eu fui diretor na RBS, em 80, já estavam sendo criadas as startups. É uma região muito rica O em digital tecnologia. lá começou muito forte. E as universidades assumiram isso também. Isso foi importante também. E a gente, assim, com o maior prazer, adoraria que tivesse aqui no nosso interior do estado esse incentivo também, né? Por dados, esse ano a gente tem aí um pool de 5 praças onde a gente vai fazer pesquisa, mas a gente gostaria que elas fossem recorrentes e anuais ou até bianuais. Sabe o que eu questionei? Sabedor que eu ia fazer videocast com vocês, está saindo um evento em Passo Fundo, em 4 de abril, para movimentar a comunicação que eles chamam de Zona Norte do estado. Então tem uma agência lá próxima que está fazendo esse evento. Está participando a Mocita da Mitago, o Cado Botega do Clube de Criação, a Tânia Moreira, que é hoje secretária de Comunicação de Santa Maria, e alguns outros palestrantes. E eu, quando recebi o convite, eu digo que está faltando alguém aí. Isso tem vocês. Ah, a gente adoraria. Né? Isso tem vocês. E aí o responsável disse, pá, a gente não pensou nisso. Eu digo, pois é, você nunca pensou nisso. É porque esse é o nosso trabalho, né, Nenê? A gente, assim... Vocês estão juntando a comunicação, querem saber os problemas da comunicação, querem saber não sei o que... tem que ter um parceiro. Não, e assim, nós dentro da Cantar Ibope, a gente produz conteúdo mensal para entregar para o mercado. O que eu recebo... A gente recebe... Daniel, aquele me enche de coisas boas. Eu acho que, na verdade, tu ainda é mais privilegiado nesse sentido, porque tu tá ali para receber em primeira mão. Mas a gente tem, né, esse lado, assim, de ser porta-voz da empresa, de levar para todos os cantos possíveis, o maior número de praças. E é uma riqueza quando a gente está lá na ponta, porque o legal de tudo isso é a gente também ouvir os sabores e as dores do mercado. A gente adora. E tem praças que quando a gente vai para a plateia, se a gente entrega o microfone, eles falam, a gente não tem mais nem o que discutir. E é tão bom porque a gente cocria com o mercado, né? Mas, às vezes, soluções e dados que a gente tem que entregar saem de uma conversa, de uma palestra, de uma apresentação, ou conversas internas, assim, Sabe dentro que, do cliente. Como presidente do GAV, né, que são 105 sócios, dos quais 90 mulheres, vocês conhecem todas. Sim. Né? Eu propus, e a gente vai iniciar, um roadshow com as agências. A diretoria do GAV vai escutar o que as agências ouvem dos atendimentos. Perfeito. Pô, para de me trazer isso. Não me pergunta como é que está. Sabe? Não me diz, daí aprovou. Né? Então, uma série de que a gente quer fazer essa pesquisa, nós elencamos 5 agências que são né, as maiores, mas eu já contei para vocês em off que eu não acho. Né? Para fazer essa pesquisa. E tenho certeza que a gente vai ouvir isso aí que tu está dizendo. Sabe? Porque tudo achômetro, com raras exceções. Sim. Com raríssimas exceções. Com raras exceções, é verdade. Né? Então, eu sei, porque também,
como representante de alguns veículos, quando me cobram, pô, tu não... Cara, eu não sei como te vender. Não, e... Eu te vendo cardiacamente. Né? Porque eu tenho um amigo, né? Mas, cara, tá tudo errado. Se tu não me der dados, vai ficar tudo errado. E tem E vai continuar. E a questão do achômetro da bolha, né? Porque na minha casa, com a minha família, o hábito é esse. Então, eu acho que é assim que está correto. Mas, assim, o anunciante que está lá na ponta, que paga esta conta, ele não pode seguir no achômetro. Né? Cada vez mais, assim, quantidade de meios e plataformas que a gente é bombardeado o tempo inteiro. O dia todo. Então, se a gente não souber aonde distribuir o conteúdo da forma mais eficaz possível para ter este retorno, é que complica. Tanto na iniciativa privada como na pública. Né? Tá? Tem que saber a aceitação. A gente não pode levar como surpresa de que o prefeito está ruim. A gente não pode levar como surpresa que não tem colégio. A gente não pode levar como surpresa que não tem aluno. Então, as prefeituras, a primeira coisa que elas têm que fazer é isso. Sabe? Agora tem uma discussão GovTech aí, que é um projeto. De novo, eu disse, tem dados. Sim. Tem que ter a presença sempre de um, sabe? Eu não estou falando de Cântaro aí. Não. Não. Dados reais e creditados, né? Com fonte. Exatamente. Não é, né? Não é a sua própria auditoria, né? E tu sabe, Nenê, que uma coisa que tem nos surpreendido também ao longo dos últimos anos de ver licitações, né, de governo federal, de SECONs estaduais, que na licitação nos seus órgãos já vem, né, elencado soluções de pesquisa que a agência tem que possuir para estar habilitado para atendê-los. Então, a gente já vê uma profissionalização Sabe que tem bem maior acontecendo. Sabe que tem veículos que ganhavam X milhões das verbas governamentais e que hoje estão ganhando menos milhões por causa disso. Por causa do share. Exatamente. Participação de mercado. Que era uma festa. Né? Era ameaça. Né? Aí eu vou falar com o governador. Ah, então tá, agora a gente vai dar notícia assim. A gente tem SECOM de Minas, SECOM do Paraná, São Paulo também são clientes Nosso SECOM nossos. aqui tá exigindo. Sabe? Cara, tu tem 2%, 0,2% e tá me pedindo 1 milhão? É. Como assim? Ah, então eu vou falar com o governador. Então fala. Pode falar. Ah. Mas a ordem é outra. E outra coisa, os ministérios públicos também estão interferindo nisso. Para saber por que botar nele. Tu colocou nisso aí. Por que essa verba aqui em relação ao outro que é líder, por exemplo? É um pouquinho do que a gente falou antes, não é uma festa, né? É uma festa. E é difícil, né, a gente fazer isso se entender. Né? E eu acho que o mercado ficaria muito mais ativo, muito mais com credibilidade e as coisas seriam bem feitas. Né? Não é à toa os in-houses. Não é à toa. Não é à toa. Sabe? Não é os 20%. Porque isso não existe mais. Os FII estão aí e tal. Os veículos hoje estão faturando pelo líquido. Sim, é Né? outro modelo. É outro modelo. Não é mais pelo bruto. É outro modelo. Né? Sim. Até o nosso próprio modelo, né, de atendimento, que eu acho que é super importante a gente falar sobre isso também. Porque quando se vê assim, estão na área comercial, né, que é só a venda. Não. Não. Numa empresa como a Cântaro e Ibope Mídia, não tem como ser só comercial. E por mais que eu, né, não sei a Michele, mas quando eu estava do outro lado e também era mídia, eu tinha acesso aos dados da Cântaro, eu imaginava que eu conhecia a empresa, mas eu conhecia a ponta do iceberg. Completamente. É um universo que tem embaixo desse mar, e eu gosto muito de fazer essa analogia, assim,
parte inicial comercial, a prospecção, a conversa com uma agência, com o anunciante, é uma conquista. Ali a gente está num relacionamento de namoro. A partir do momento que eu fechei o contrato, eu comecei um casamento. E aí é que eu começo o atendimento de fato desse cliente. E que brilhantemente eu tenho a Michele nessa equipe, que faz esse trabalho. Do pós-venda, assim. É uma parte muito legal, assim, porque eu, quando era mídia, tinha esse atendimento já da Kantar e a gente não tem a dimensão do que aquela pessoa que está nos atendendo tem que saber, o que ela estuda, toda a bagagem dela para nos dar aquele atendimento. E aí, agora que eu estou desse lado, eu vejo, né, a responsabilidade que a gente tem, assim, como empresa e também como esse contato para o cliente ficar confortável. Eu trabalho na área... essencialmente no pós-venda, que é quando começa o casamento, né, do cliente, que eu vou ser esse ponto de contato do cliente para capacitar ele, para ajudar ele a ter insights, para fazer análise de dados, qualquer problema que ele tenha, ele vai contar comigo. Até porque 2 mais 2 é 4, né, Michele? Exato. Não é 5 nunca. E a gente ajuda ele a entender todas essas questões, como a gente chega nesses resultados. Montar a narrativa, né? Também ajudamos a montar narrativas. A gente leva muito estudo para o cliente, que nem a Thaís comentou. Então, a gente vai lá, leva ideias para eles fazer um Media Kit, levar para a área comercial, como ele pode vender os seus dados para o mercado. Então, a gente como também... se vender. Até isso, a né? gente apoia nisso a gente também. tem que fazer. E tem uma parte, né, Mi, super técnica que as pessoas não têm nem ideia. Que a gente tem que entender a metodologia em profundidade, independente do serviço que a gente entrega. E tem clientes que querem entender do cabo que liga nesse parafuso, que vai conectar ali. E a gente tem que entender do parafuso, do cabo, porque o cliente vai perguntar. A parafuseta da Rebebela. E a gente tem Tem que que saber. mostrar e que quem está lá na outra ponta, e quando a gente era mídia, a gente não fazia ideia disso. Por isso que eu iniciei falando, pessoa que entrou na Kantar há 9 anos atrás, não é a mesma de hoje. Não é, era só a pontinha do iceberg mesmo. Mas isso é bacana, né? É maravilhoso. Muito. É uma cachaça. Né? Porque forma a tua vida, né? A vida. E eu acho que mais ainda influi na tua vida, né? Porque ao ver tudo isso, né? Não mais só a pontinha, como todo, né? Não enxergava só uma árvore, né? Não. Agora tu está enxergando a floresta. O todo. Né? Isso tu muda a tua vida, né? Muda. E a gente, assim, né? A gente é encantado. Essa semana a gente estava dentro do estúdio da emissora, com um diretor de programação e ali olhando, né, o minuto a minuto e o programa ao vivo. A gente adora essas trocas, né? E a gente faz essa troca ao inverso também, né? A gente pega esses materiais produzidos para os clientes e apresenta para a nossa área de operação. Para o cara que é o entrevistador, que está embaixo de sol e chuva, batendo numa porta, fazendo uma entrevista. A gente mostra para o nosso colaborador. Sabe isso aqui que tu fez? Esse é o resultado. Esse é o resultado que o cliente faz. Bah. A gente também faz isso. Né? A gente tem esse cuidado. Meritocracia, né? Que muita gente não tem, né? E não faz. Gurias queridas, o tempo passa, né? Vocês Muito. são... Né? Muito rápido. Muito rápido. Então, eu vou deixar que vocês façam o final desse videocast, que eu gostaria que durasse 10 horas. A gente vai estar à disposição sempre para voltar. Esperamos mais vezes e mais dados, de repente, pode ser a próxima vez. E eu acho que o intuito aqui era muito falar, né, de carreira, de lideranças, dessa posição da mulher. E acho que a vida ela avançou muito, né? A tecnologia ela está aí, ela nos trouxe só ganhos, coisas boas. Eu não sou nada contra, mas eu acho que lá na ponta, no final, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e que a como gestão é feita por seres humanos, né? Como mulher, tu se sente mais valorizada hoje? Total. Muito mais que quando tu era mídia? Total. É outra vida, é outra O chave. respeito, eu estou falando. Sim. Sim, totalmente. Totalmente.
Acho que no geral, assim, né, o mundo e o mercado também estão valorizando mais a mulher. Até a gente estava comentando esses dias na época de agência, muitos anos atrás, a gente via esses setores muito por gêneros, né? A própria mídia era muito feminina. Aí a gente chegava numa criação, era homem, homem, homem. E aí a gente ficava, poxa, mas e as trocas, né? E hoje, ainda bem, a gente está vendo mulheres inseridas em outras áreas lindamente. Eu tenho colegas e amigas que trabalham na criação e fazem um trabalho incrível. E o quanto isso representa as mulheres e levam a gente a se mostrar mais, e ser mais respeitada, e ser mais ouvida. E isso é fundamental, assim, nesse mundo. Porque houve um tempo muito babaca, né? Sim. Muito babaca. Ainda tem muita evolução. Com certeza. Ainda tem muita coisa para acontecer. A gente não está no mundo ideal e perfeito, né? A gente vê aí vários índices assustadores, né? Feminicídios, enfim, acontecendo. Mas fazendo, né? Comparando ali o início do que a gente vive hoje, já tem um grande avanço. Sim. Vê que nos anos 80, tudo isso que nós estamos falando hoje não acontecia. Com certeza. Até porque certos veículos não aceitavam mulheres no comercial. Porque mulher poderia ser prostituta. No momento que ela cruzasse as pernas, ela venderia. Né? Dependendo de como ela cruzasse as pernas. Isto, no dia de hoje, é humanamente impossível. Né? No meu ver, né? Sim. Ainda tem gente que pensa assim, mas muito, muito menos do que se pensava em 80. Né? E o quanto essas pessoas se sustentam, né, Nenê? A gente falava sobre isso. Pessoas com essa mentalidade numa empresa como a que a gente está hoje... Não vão durar. Não dura os 3 meses de experiência. Contrato de experiência Isso já era. Não entrou na cultura, já era. Então tá, guriazinhas. Muito obrigado. Guriazinhas mesmo, né? Porque ou são, né? Tu não é mãe, a Tati? Não. Tu é, né? Sim. Né? Um moço de 21 anos já. 21 anos, que legal, cara. E ele está te dando alegrias? Muito, só alegrias. Né? Uma coisa também assim né, de 20 anos atrás, né, quando eu me tornei mãe e foi uma dificuldade profissional ali. Acho que muita mulher passa por isso. Sim. Né, de adaptação. Muitas vezes ele foi para a agência trabalhar comigo, aquela coisa, né, de trabalhar embaixo da mesa e comer pizza, né, na madrugada, assim. Ele viveu isso comigo. Mas eu digo, acho que alguma coisa eu fiz certo, porque ele está na área de comunicação. Ah, é? Estudando jornalismo na faculdade. Aonde? Na Unicinos. Unicinos. Já entrou no mercado de trabalho, está fazendo estágio, então, assim, está me dando alegrias e... Unicinos Porto Alegre ou São... Porto Alegre, na Nilo. Tu viu que é um marketing da Unicinos, é um amigo nosso, que é o Denis. Né? Que legal, que bacana isso. Então, alguma coisa eu fiz certo, né? Não, com ele eu fiz certo. Não, fez muita coisa certa. Eu diria o seguinte, é difícil apontar um erro na tua vida. Imagina. Né? Difícil. Claro que tu, na tua cabeça, tu tem esses conceitos. Sim. Mas externamente, eu te diria que... Obrigada. Não tem. Muito obrigada, de coração. Eu, pessoalmente, te diria... Obrigada. 0. Né? E o teu privilégio. Filho, menos. Né? Menos que 0. E tu, Michele, pretende ser? Não, eu sou mãe de pet e vou ficar por aqui. Mãe de pet? Sou mãe de pet, O nosso produtor, o grande Fernando Puma, é um especialista. Ele chegou hoje um pouquinho mais tarde, porque ele estava fazendo sessão de terapia com os gatos dele. Que incrível. Não é isso, Fernando? Fisioterapia. Hã? Fisioterapia, entendo bem. Eu tenho 6 especiais. Uau. Nossa. 14. Então... Meu Deus. Eu tenho 2 cachorros, então é mais tranquilo. Meio puxado o negócio. Eu também tenho uma Shih Tzu, que é São nossas paixões. O parceiro. Casal, né?
velho, idoso, nasceu longevo, né? Que vê na Shih Tzu a maior companheira do mundo. Só a festa que ela faz quando a gente entra Já é já maravilhoso. vale todo dia. Com certeza. Né? Então tá, gurias. Cerramos, seu Matheus, com um brinde a Cântara e essas mulheres maravilhosas. Obrigada, querido. Obrigada.